estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sente-se, por favor. Nós temos algumas referências para ler e vamos começar com Mateus 14, do 22 até o 33. Mateus 14, 22 a 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos. Para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ok. Vamos pegar este primeiro versículo que diz que Jesus insistiu para que eles entrassem no barco. Bom, muitas pessoas, quando estão vivendo um momento difícil, são capazes de dizer assim: mas eu pedi direção. Por que isso está acontecendo? Muitas vezes estamos sim na direção e enfrentamos tempestades. E não pequenas. Jesus insistiu que eles entrassem no barco. E ele tinha a capacidade de saber que eles pegariam uma tempestade. E eles pegaram uma tempestade. E quem insistiu que eles entrassem foi o Senhor. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. E eles pegaram uma grande tempestade, mas também viveram um grande milagre. Jesus queria que eles vivessem aquele milagre, que eles amadurecessem, que eles tivessem experiência com Deus. Quem insistiu que eles entrassem no barco foi o Senhor. E eles enfrentaram uma tempestade. Isso é muito importante que você entenda. Muitas vezes o Senhor Ele está nos conduzindo, nós estamos no caminho certo, nós estamos fazendo a coisa certa, mas estamos com problemas.
mas será que não foi Deus? Será que realmente foi Deus que me colocou aqui? Será que Deus que me deu isso? Será que é Deus? Será que foi Deus? Será? Bom, foi Jesus que insistiu que eles entrassem no barco. Foi Jesus. E, no entanto, eles estavam enfrentando uma tempestade. Eles enfrentaram uma tempestade. Um problema que, de início, eles pensaram até que não iam escapar. E quem os colocou naquela direção para fazer aquilo foi o Senhor. Então, enfrentaram um problema. Não significa que Deus não está no controle, não está dirigindo. Você pode estar dentro da vontade de Deus, na direção certa, fazendo a coisa certa, e estar enfrentando uma tempestade. Isso não significa que vai perecer, que Deus não está com você, e que não era plano dele que você estivesse onde está, fazendo o que está fazendo. As pessoas se perdem muito no momento de tempestade. Bom, mas eu pedi direção e etc. E olha só, e olha o quê? Tem um problema, mas não é para perecer. É para crescer. É para amadurecer. É para ter experiências com Deus. Como é que você vai viver milagres? Como Deus vai agir numa coisa impossível, difícil? Sem uma oposição. Muitas vezes há oposição e há batalhas ali. E isso tire da sua cabeça. Se você buscou a direção de Deus, Deus te dirigiu. E de repente agora, eu pedi para entrar neste trabalho e agora estou sofrendo perseguição. Será que o Senhor não quer que você suba um degrau ali, que você cresça, que você assuma uma situação, uma posição muito melhor? E Ele está te motivando a quê? A lutar e a confiar. Não é para você deixar entrar na cabeça. Mas acho que isso não tem a ver com Deus, porque se Deus tivesse realmente aberto essa porta, me colocado nessa situação, me dado isso, eu não estaria enfrentando isso. Não, você pode abrir um negócio e de início enfrentar uma tempestade. Isso não significa que o seu barco vai afundar. De jeito nenhum. Você pode assumir um compromisso e, de repente, ser testada a sua fé. Quando Deus está trabalhando para nos colocar numa posição maior e colocar coisas maiores em nossas mãos, Ele nos prepara. Esses homens teriam que viver muitas coisas ainda. E teriam que caminhar com as próprias pernas e enfrentar coisas muito desafiadoras aí para frente. E o Senhor estava experimentando e preparando. Então, quem insistiu para que eles entrassem no barco foi o Senhor. Na verdade, eu planejei já estar mais para a parte final da história. Mas que bacana é ver o amor de Deus. Eu creio no meu espírito que por Deus ter me dado esta revelação aqui agora, que realmente há gente que entrou aqui hoje achando que deu um passo maior, ou errado ou precipitado. Porque alguma coisa não está dando certo, porque algo apertou. Porque veio uma tempestade.
E o Senhor está dizendo, eu insisti, eu te direcionei, eu te empurrei para entrar no barco, para ir para o mar, para enfrentar, para ir para o outro lado. Eu estou nisso, e essa tempestade não é para te afundar teu barco, não tem a ver com falta de direção, você está na direção. Com derrota, você não vai ser derrotado. Com fracasso, não vai ter fracasso. Tudo que tem que fazer é ficar firme. Porque isso vai passar. É só um início. A tempestade vai cessar. E você vai terminar a viagem em paz, ou seja, vai continuar em paz. Vai ter muitas alegrias e resultado onde está. Você vai crescer muito ali. Deixa eu entrar. Aí, o Senhor foi orar. E eles foram. Então, enfrentaram a tempestade. E eles foram totalmente dominados pelo medo. Então, agora vamos seguir, vamos continuar. Aí está o problema. O problema vem. E, infelizmente, as pessoas são dominadas, a maioria, pelo medo em relação ao problema. O problema as intimida, amedronta, aterroriza. Muitas ficam apavoradas. E uma pessoa, quando está dominada pelo medo, ela está, o próprio Senhor Jesus, eu li para você, falou, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quer dizer, quando uma pessoa é dominada, Pedro teve medo, e o Senhor disse que ele era homem de pequena fé e perguntou por que duvidou. Então significa que o medo é a dúvida em ação, é a incredulidade em ação. O medo é um tipo de fé. Só que uma fé derrotada. E que leva a pessoa ao fracasso. Cega a pessoa. A pessoa dominada pelo medo, ela não consegue ver mais nada. Você vê que absurdo que eles, quando Jesus estava indo ao encontro deles, eles não viram Jesus. Eles viram um fantasma, eles acharam que era um fantasma. Você vê que o medo, ele é criativo e ele cega o entendimento das pessoas. Ele não deixa mais a pessoa ver nada. A pessoa não tem mais perspectivas, ela não consegue ver possibilidades, ela se entrega. Se ela cede ao medo, ela vai se entregando. Porque ela desanima, é como se não tivesse o que fazer. Então, aquela situação fez com que eles fossem dominados por um medo tão grande que eles não viam as coisas como deveriam ver. E muitas pessoas estão assim. Elas não conseguem ver mais saída, o poder de Deus, perspectiva, um futuro abençoado. Porque elas estão com medo de fracassar, com medo de não dar conta, com medo de não alcançar, com medo de falir, com medo de nunca viver aquilo. Tem gente que vai sendo dominado, o medo de nunca ter aquela vitória, ter aquela cura, ter aquela libertação, ter aquele milagre, viver aquela bênção, viver aquele sonho. Sair daquele problema. Quantas vezes a gente é inundado por um medo de nunca se ver livre daquele problema? Às vezes você está num problema que de repente o diabo pode te dominar de tal maneira, exatamente com medo, um medo de não conseguir vencer aquilo. E aí, esse medo faz com que você enxergue coisas que não existem e se entregue a situações que você vai vencer. Mas você se entrega a elas. E quando você se entrega, você perece. Aí você não consegue vencer, porque você não luta. O medo te ata, te algema.
E o medo faz você ver coisas que não existem. Jesus não era um fantasma. Como eles podiam ver um fantasma? Não era um fantasma, era Jesus. Mas o medo faz isso com as pessoas. Aí, vamos ver a coragem e o medo. Mais uma vez, o que a coragem faz, o que o medo faz. Havia 12 homens. Mas eu não sei se tinha algum segredo. Tinha 12 homens ali. Havia 12 homens. Eles estavam com medo. Mas um decidiu tomar uma atitude. Todos que estavam ali poderiam ter vivido o mesmo milagre e poder. Todos os 12 poderiam ter andado sobre as águas. Mas só um teve a coragem de dizer: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até o Senhor. Venha. Você vê que em uma situação, vem cá, quando ele pediu para ir, ainda a tempestade só cessou quando eles voltaram. A tempestade estava ali. Eu queria muito que você acompanhasse e conseguisse acompanhar o raciocínio. A tempestade não tinha cessado ainda. E ele teve a coragem de dizer: Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir até o Senhor. Em meio à tempestade. Então, às vezes, quando a gente está na tempestade, num problema, parece que nós não podemos fazer mais nada. É aí que você se engana. É aí que você se engana. É aí. Você deve continuar e seguir. E continuar tomando atitudes ousadas. Porque quando a tempestade está, muitos se escondem. Já tem uma tempestade ali, eu vou sair do barco? Eu já estou correndo perigo no barco, imagina se eu sair dele. E quem anda por fé, não é essa a ideia que Deus espera. A tempestade estava ali. E Pedro, naquele momento, eu sei, se alguém levantar o dedinho e disser: ai, bispa, mas o Pedro era tão emocional, inconsequente, isso e aquilo. Ele era. Ele era. Só que nenhum dos outros, e mais também. Aqui tinha gente que tinha trabalhado por governo cobrando impostos. Aqui tinha gente de tudo quanto é jeito. Mas o analfabeto, o pescador, o sujeito que não tinha, ele não tinha estudo. Mas ele mostrou uma coragem maior do que todos os demais. Ele teve uma atitude que nenhum dos outros teve. Nenhum deles. Ninguém teve a atitude dele. Ninguém. E eu não quero defender e nem fazer apologia RRR, não há nada disso. De jeito nenhum. Mas pessoas corajosas realmente erram mais. Porque elas se arriscam mais. E eu não estou dizendo, por favor, sai errando. Você tem inteligência bastante para entender isso. Estou dizendo que pessoas que agem mais correm riscos maiores. Mas também não ficam passivas, de braços cruzados, acomodadas e apenas dizendo: eu sonho, e eu sonho tanto, eu tenho um sonho.
Elas arriscam. Elas têm atitude. Elas não passam a vida cheias de desejos. Porque eu desejo tanto isso, desejo tanto aquilo. Elas agem. O Senhor nos impulsiona a arriscar na fé, nele. Não estou falando da carne, estou falando dele. Não tem vitória se você cruzar os bracinhos e ficar escondido com medo de enfrentar. Muitas pessoas poderiam estar além hoje e não estão por causa do medo. O medo as coloca numa condição de passividade, de conformismo, de aceitação e também de uma frustração infernal. Tem gente que está frustrada dizendo, um dia Deus vai fazer, um dia Deus vai fazer. Ei, Deus está dizendo, você não vai fazer nada? Ele teve atitude. Sim, logo depois ele já fracassou, mas poderia não ter fracassado, e você pode aprender com o erro dele, eu também. Ele teve uma atitude incrível, maravilhosa. A tempestade estava lá. Eles eram em muitos, e todos estavam com medo, mas ele teve a capacidade, uma atitude ousada, de em meio à tempestade, pedir para ir ao encontro do Senhor, andando sobre as águas. Ele viveu um milagre fora do comum. Andar sobre as águas significa viver o sobrenatural. E gente, nós queremos o tempo todo estar agarrados a alguma coisa. E andar sobre as águas, todo mundo sabe, você vai se... Aonde? Não tem como se firmar. De fé. E o justo viverá da fé. E se você quer viver algo sobrenatural, você tem que ter essa capacidade, que em meio às guerras e tempestades, decidir, eu vou viver o sobrenatural, eu vou sair deste barco, eu vou andar até Jesus, e eu vou viver uma coisa que está todo mundo com medo de viver. Tem gente que quer viver, mas não tem a mesma coragem. Senhor, se é o Senhor mesmo, eu posso ir até o Senhor? Bom, eu queria tanto andar sobre as águas. Mas eu só queria, porque eu não tenho coragem. Tem uma tempestade aí. E se eu afundar? E a pessoa nunca vive o sobrenatural. Porque o Senhor a impulsiona a ir além. Mas ela é medrosa. Ela vive enxergando fantasma em tudo quanto é lugar. Por causa de um problema, ela acha que está tudo errado na vida dela. E não é a questão. Ele teve coragem de tomar uma atitude. Os 12 poderiam ter vivido a mesma coisa, mas só um teve coragem. Só um. Havia 12 lá. Mas só um teve coragem. De dizer, Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir até o seu encontro. Venha, Pedro. Venha. E ele foi. Só que o que acontece com muitas pessoas também. Quando elas estão vivendo, agora vamos numa outra parte. Ela enfrentou a tempestade, ela teve a coragem de pedir para andar sobre as águas. Ela tomou atitudes ousadas, mas de repente, ela, ao invés de continuar naquela toada firme, naquele espírito, ela começa a olhar ao redor. Foi o que aconteceu com ele. Aí foi a derrota dele. E é isso que você tem que entender. A derrota de uma pessoa
começa aí. Ele só começou a afundar quando ele começou a olhar para o vento, para toda a situação, aquelas ondas, toda aquela situação, aquilo desfocou, distraiu e fez com que ele afundasse. Porque o olhar dele saiu do milagre, da vitória, do propósito, do projeto, e assim por diante. Quando você tira o seu olhar da fé, daquilo que você sabe que Deus, você já está vivendo. Então não vá prestar atenção. Muitas vezes estamos andando sobre as águas, estamos vivendo um grande milagre e tem tempestade. E se você parar de se distrair do milagre e começar a prestar atenção nos problemas que começam a surgir, você começa a afundar, você se perde, você corta algo incrível da sua vida. Entende? Você corta algo incrível. E aí o Senhor falou para Pedro. Pedro teve medo, está aqui. E o Senhor segurou pela mão dele e disse: Pedro, ô homem de pequena fé, por que você duvidou? E eu penso que é isso que Deus tem falado com muitos. E é do começo ao fim aqui. Cada um pode se achar aqui. Do começo, desde quando? O Senhor insistiu para eles entrarem no barco. Para que eles entrassem no barco. E eles enfrentaram uma tempestade. E quem insistiu foi o Senhor. Então, desde o começo, você tem que se achar aqui. E ouvir o que Deus está falando com você. Deixar entrar o entendimento, a revelação para a tua vida. Você vê que eles foram controlados pelo medo. E quando uma pessoa é controlada pelo medo, acaba, ela vê fantasma, ela afunda, ela corta um grande milagre da vida dela, a vida dela para. Porque o medo significa dúvida, incredulidade e, consequentemente, fracasso, frustração, derrota. Vamos lá para Timóteo. 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Em outra tradução, de fortaleza, 2 Timóteo 1,7, de fortaleza. Então vamos lá. Deus não nos deu. Então, de onde vem o espírito de covardia? Do diabo. Quem lança o espírito de covardia? O capeta. Quem quer uma pessoa cheia de medo? Dominada pelo medo? O diabo. Ele. Porque ele sabe que o medo e fé viva não combinam. É sinônimo, o medo é sinônimo de incredulidade, dúvida e, consequentemente, de fracasso e derrota. E frustração demais. Tem muito cristão que está frustrado. Ele está frustrado, mas por quê? É a sua condição, a sua forma de agir. Não tem a ver com Deus. Deus não tem culpa que algumas pessoas se submetem mais aos seus temores e aos seus medos do que a coragem de agir nele. Porque tem coisa que não adianta.
Quem teve que sair do barco foi Pedro, teve que pedir, sair do barco e andar. Quando ele estava afundando, o Senhor o guardou, o segurou, mas ele cortou, não era para ele afundar. A ideia não era que ele afundasse, mas que ele continuasse a viver aquele milagre. Então, Deus não nos deu um espírito de covardia. E às vezes, quando a gente fala de covardia, tem gente que é tão covarde que tem dificuldade de admitir que é covarde. Isso é o pior. O pior covarde é o que é covarde e não aceita que ele é covarde. Porque ele não vai tratar o problema nunca. Nunca. E quando a gente fala de covardia, às vezes a gente tem atitudes ousadas, mas temos pontos na vida de covardia, de medo que a gente tem que trabalhar. É necessário trabalhar. Mas o duro é aquela... Eu covarde, eu não sou covarde. Que é isso? Eu não sou covarde. Como se fosse... Está xingando a pessoa se sente... Mas isso é o complexo dela. E eu digo o seguinte, Deus não nos deu esse espírito, mas se há, você tem que entender, peraí, eu tenho um problema. E eu preciso trabalhar isso aqui na minha vida. E eu preciso trabalhar essa área na minha vida. O mal está me amedrontando e me amarrando. Ele está me amarrando. E muitas pessoas ficam amarradas. Porque elas racionalizam, e elas calculam isso, e elas pegam isso aqui, elas param, elas não conseguem arriscar mais na fé. Elas não agem. Elas não vivem coisas surpreendentes na vida. Elas começam a estar na igreja e vão se tornando cumpridoras de regras. E acham que, bom, eu sou uma boa pessoa, eu cumpro todas as regras, eu estou aqui, eu faço aquilo outro. Ok, mas cuidado, pode ser que você esteja com o pé já na religiosidade e não na fé viva. Você já não está mais vivendo o poder de Deus, a liberdade no Espírito. Uma vida cristã feliz, livre. De repente aquela coisa travada. Não tem paz, não tem liberdade, não tem... porque perde a paz. E esse não é o verdadeiro cristianismo. Se você se torna um religioso, sua vida não vai avançar como o Senhor espera. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de fortaleza. É de poder, é para vencer. Vencer problemas, adversidades, tudo que se colocar à nossa frente. É para vencer. Esse é o espírito. Seja o que for, seja um problema familiar, de saúde, financeiro, seja o que for. Conflitos. Às vezes os nossos maiores problemas não estão aqui. Há uma tempestade, uma guerra interna, pessoa cheia de conflitos. E traumas, e questionamentos, e isso, precisa ser liberta, precisa vencer. Seja o que for, Deus nos deu poder para vencer. É um espírito de poder, de fortaleza. Não de covardia. De amor, não de ódio. A partir do momento que você vai se tornando uma pessoa cheia de ódio, vingativa, uma pessoa que só sabe criticar e nada está bom, nada está bom. Isso não é o espírito que Deus nos deu.
Tem gente que nada tá bom. Da hora que ele levanta até a hora que vai deitar, tudo que fazem para ele não está bom, nada tá bom. Tem gente que eu vou te contar. Sinceramente, tem que mudar. Tem que mudar. Tem gente que trabalha para ficar sozinho, porque internamente não há amor dentro dele. Quando eu falo amor, é aquela sensação, né, aquele espírito amável, simpático, simples, descomplicado, que você, ainda que a gente não tenha isso de natureza, eu não nasci com isso, eu preciso trabalhar. Eu vou ter que trabalhar isso. O que não pode é continuar do mesmo jeito. Tem que trabalhar. Então, Deus me deu espírito de amor. Não de covardia, mas de poder, de fortaleza, de amor e de equilíbrio. Esse equilíbrio, que está na outra tradução, moderação, quer dizer domínio. Domínio, equilíbrio, moderação. Nem de mais, nem para mais, nem para menos. É moderação, equilíbrio. E você precisa analisar as áreas de desequilíbrio. Porque uma área desequilibrada começa a desequilibrar todas as outras. E você precisa, ainda que tenha coisas desequilibradas aqui, gente desequilibrada aqui, você vai ter que trabalhar esse equilíbrio aqui. Que às vezes você convive com gente desequilibrada. Peraí, então, mas você não pode ser afetado. Você tem que lutar para isso. Porque isso é muito fácil. É muito fácil nos afetar. E isso tem que entrar. Em nome de Jesus. Deixa eu ver para onde nós vamos. Vamos para 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, tormento. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse amor é o amor de Deus. Se você tem a segurança de que Deus está com você, você recebeu o amor dele na sua vida. Então o medo tem que sair. Lança fora o medo, porque o medo supõe castigo, quer dizer, dá ideia de tormento, de fracasso, de derrota. Ele te leva para essa direção. E não é este o espírito que Deus espera que prevaleça na tua vida. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você é uma pessoa dominada pelo medo, não há como a sua vida avançar. Não há. Olha isso aqui, eu vou te dar essa prova. Ó. Lucas 19, agora eu volto para Lucas 19. 20 a 21. Olha isso aqui. (20 a 21). Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Ele deu 5 para um, 3 para o outro, 1 para o outro. O de 5 talentos, o dinheiro, transformou, multiplicou, investiu e transformou em 10. Que houve ousadia.
Atitude ousada. E arriscou, não teve medo. O outro tinha 3, aumentou também. Para mais 3. O outro tinha 1, enterrou. E qual foi a desculpa? Medo. Covardia. Eu tive medo. Medo de não dar certo, medo de não funcionar, medo de perder, medo do Senhor. O medo impede as pessoas de viverem milagres, coisas grandes. O medo, ele desequilibra as pessoas e faz com que elas vivam assim, arrumando desculpas para tudo. Sabe por que eu não fiz isso? Porque sabe, né? Então, eu não fiz, sabe por quê? Sabe por que eu não fiz aquilo outro? Então, por isso. Então, eu não fiz aquilo. Eu vou dizer uma coisa para você, se eu tivesse cedido ao medo e os conselhos carnais e religiosos, eu tinha hoje um filho com problema mental, problema cardíaco, talvez até com aqueles tubos lá de oxigênio. Talvez teria que ter comprado um daquele para ter em casa. Enfim. Sem condições. Era isso que eu teria. Porque era um diagnóstico médico pior do que o outro. E sempre conselhos de conforma, aceita, é assim mesmo. Se você fizer isso, você vai acabar perdendo. Se você fizer isso, ele vai sofrer isso e vai ficar pior. Ele pode morrer. Ele pode morrer. Isso é o que eu mais ouvia. Era um que dizia, ele pode morrer. Ele pode morrer. Então você não pode fazer isso porque ele pode morrer. E eu vou dizer uma coisa para você. Hoje mesmo eu fiz isso. Eu dobrei os meus joelhos diante de alguém e disse assim: obrigado, meu Deus, pelo entendimento que o Senhor tem me dado. Obrigado, meu Deus, porque isso é maior do que qualquer outra coisa. É o entendimento, como é bom entender as coisas, entender o mundo espiritual, entender as coisas de Deus. Como é bom. Se você fizer isso, ele vai morrer. Ele vai morrer. Se eu não tivesse feito, se eu não tivesse tido coragem, que vida meu filho teria? Se realmente ele tivesse sobrevivido a todos aqueles medicamentos e tratamentos e horrores, que era o que a medicina tinha para ele, e eu não estou criticando a medicina, mas ela é limitada. Ela chegou num ponto que ela não podia fazer mais nada. Eu tinha um filho doente mental, deformado, dopado de medicamentos, babando, com problema cardíaco, problema respiratório, e sei lá mais o que eu nem lembro. E quando você lança fora o medo, quando você, em meio às tempestades, você decide, eu vou viver um grande milagre. Quando você arrisca na fé, eu posso hoje viver uma situação totalmente diferente. Há muitos anos, graças a Deus. Há muitos anos. Muitos anos. Mas se você se submete, muitas vezes as pessoas querem dizer, elas dizem o que você deve fazer, e quando você não vai pela fé, pela sua fé. Se você crê, e o Senhor coloca aquilo dentro de você, não tenha medo, pode ir. Havia 12 homens no barco, mas um teve a coragem, em meio à tempestade, de dizer, Senhor, seu Senhor, deixa eu ir até o seu encontro. Venha, Pedro. Os outros 11 também poderiam ter dito, Senhor, eu também, se é o Senhor eu quero ir. Mas não, ficaram tudo lá, talvez, não sei, achando aquilo, que é isso? Que absurdo, o que esse rapaz está fazendo? Tem uma tempestade,
Está quase afundando o barco, quanto mais sair para fora do barco. Então, se Deus está dizendo para você, saia, meu filho. Oh, bispo, é que eu tenho um problema, mas é aí mesmo. Deus, eu tenho problemas, mas e daí? Você vai deixar de manifestar a tua fé e de viver o poder de Deus porque tem um problema? Você vai vencer esse problema manifestando a fé. É assim que vai. Você não vai multiplicar seus talentos, não vai crescer em Deus, porque está com medo disso e fica arrumando desculpas. Porque cada um tem suas desculpas. Cada um tem. E eu sei que a pressão que era feita sobre mim, porque como meu marido nunca manifestou a mesma fé que eu, ele colocava o pastor para me botar medo, ele botava o médico, pressiona, e só botando que ele vai morrer, aí é que eles colocavam mesmo. Só que quando existe algo dentro de você, e você decide que o que está dentro de você é o que vai prevalecer, o mundo pode gritar. O mundo pode gritar. Acabou. Eu não vou aceitar isto. Era o que eu dizia. Eu não tive um filho doente. E ele não vai ficar assim. Mas se você retirar o remédio, ele vai morrer. Ele vai morrer. O pastor, irmã Cléo, a senhora precisa ser sábia. Tadinho, ele era uma bênção. Mas não tinha a mesma fé que eu. Não tinha. Tenho maravilhas para falar dele. Mas eu não queria aquele conselho. O médico também, era bom o médico. Ele iniciou me elogiando. A senhora é uma mulher inteligente, a senhora entende muito bem. A senhora, por fim, ele já estava falando, a senhora está agindo como um ignorante. Quando eu disse, não, eu não vou dar, mas chega. Agora a senhora está agindo como uma ignorante, a senhora vai assinar um termo de responsabilidade, porque isso que a senhora está fazendo é uma irresponsabilidade. Era minha fé. Eu não mando alguém sair fazendo isso ou aquilo, mas eu digo, quando Deus coloca algo no seu coração, pode sair do barco porque Ele vai te honrar. Se Ele colocou aqui, dentro do teu espírito, Ele vai te honrar. E a gente tem que sair do barco, manifestar a fé, quando ainda há tempestade. Eu agia a fé enquanto eu tinha, era o problema, porque senão eu não teria vivido o milagre. O grande milagre foi o Pedro ter tido coragem de tomar aquela atitude em meio à tempestade. É quando você está no problema e você decide, eu vou agir a minha fé. Eu vou arriscar na fé. Eu vou arriscar. Eu sei o que estou dizendo. Se você quer subir para um lugar mais alto, quer voar alto como a águia, precisa entender que Deus não te deu um espírito de covardia. E que o amor de Deus faz com que o medo seja lançado fora. O medo faz você acreditar num castigo, num tormento, na derrota. Mas quando você é inundado pela certeza que Deus é com você, você vive grandes coisas. Se o Senhor insistiu para você entrar no barco e agora você vive uma tempestade, é porque Ele quer que você viva um grande milagre. E se em meio a essa tempestade você tem coragem de fazer algo fora do comum, você vai viver coisas ainda maiores. E pronto. Se Deus colocou algo na tua mão, multiplica sem medo.
Porque se você ficar com medo e amarrar num pano e esconder e enterrar, Deus não pode operar. É agindo, não é amarrando num paninho. Eu acho que vou guardar. Foi isso que o sujeito fez. Por que você fez isso? Por que não? E você? E o Senhor respondeu também, você carrega as cinco cidades. Então veio o outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina. Eu conservei guardada num pedaço de pano. Eu tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não pusesse, colhes onde não semeastes. Sabe, é porque o Senhor é assim. E sabe porque eu estou vivendo isso? Sabe por causa disso? Sabe porque eu tenho esse cálculo, essa estatística? Sabe porque eu aprendi nos livros assim? Sabe porque me disseram assim? Sabe porque o doutor Bambambam, com não sei quantos, disse isso para mim? Não estou menosprezando, não, por favor. Mas se você é de Deus e você crê em Jesus Cristo e você vive o cristianismo, então é pela fé. O justo viverá da fé. E o homem natural não entende as coisas do Espírito. Ninguém que não tem o Espírito de Deus vai entender as coisas do Espírito. E se você agir na fé, os naturais, os carnais, vão achar absurdo, não vão entender. Se você quiser viver uma fé natural, amém, mas ela não te leva a viver milagres. Se você quer viver milagres, coisa grande, é através da fé sobrenatural. Sobrenatural. Eu nem precisaria, mas vou dar esses dois, porque eu deixei aqui. Provérbios 23, 7. Diga comigo, como imaginou na sua alma? Assim é. Diga comigo, pensamentos são atitudes. Isaías 11. Onze, 2 e 3, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Então é o Espírito do Senhor, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, ou em outra tradução, inteligência. Você não está vendo nenhum espírito ruim aqui. O Espírito que traz conselho e poder, conhecimento e temor no Senhor. Você encontrou algum espírito de medo, de derrota, de covardia? Não. Só espírito bom. E esses são esses 7 espíritos, através do Espírito Santo, que devem inundar a sua vida e a minha vida. E ele inspirará do temor do Senhor. Você teme a Deus, a nada mais. Ele não julgará pela aparência. Você não vai pelo que está vendo. Nem decidirá com base no que está ouvindo. Você não vai pelo que está ouvindo. Você vai pela fé. Pelo que você sabe que diz a palavra. Entra. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no coração.